Ainda de Santa Catarina, hoje eu trago uma matéria especial com o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, pasta comandada pelo Silvio Dravec. A entrevista é conduzida pela SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo de Santa Catarina, e que fala sobre os bons números da economia catarinense. O estado de Santa Catarina vem se mantendo pujante, mesmo com questões, muitas vezes, do mercado nacional não sendo tão favorável assim os números, mas Santa Catarina continua subindo acima da média. Por exemplo, em 2024, Santa Catarina cresceu 5,7%, acima da média nacional, que foi de 3,8%. A renda média do catarinense também subiu em média 14%. E o secretário agora nos explica como que isso foi possível e também aponta quais são os setores da economia que estão em alta, gerando renda para os catarinenses e, claro, fazendo crescer Santa Catarina cada vez mais. Na verdade, são vários fatores que contribuíram. Prova disso é que a nossa indústria cresceu em 2024 7,7%, a maior do Brasil. E como você falou muito bem, o PIB cresceu 5,7%, muito acima também da média nacional. E claro que tem o fator positivo que é do nosso empresário, das nossas empresas, que tem um espírito empreendedor, que gosta de aprender, que gosta de fazer, que gosta de empreender e de inovar. Vale também para o nosso trabalhador, para a nossa mão de obra, que tem essa mesma disciplina, esse mesmo compromisso. Somado também ao Estado, que tem políticas e programas importantes para beneficiar esse grande desenvolvimento da economia catarinense, que é um exemplo não só para o Brasil, mas para o exterior. Então, tudo isso faz com que Santa Catarina esteja nesse bom momento, nesse bom período, que está desenvolvendo, gerando emprego para muitas pessoas. Dentro desse crescimento, gostaria de entender um pouquinho o papel das ações do governo do Estado. Especialmente, o senhor já comentou muito em outras entrevistas, o PRODEC e o PROEmprego. Qual é a importância dessas ações e se o senhor puder detalhar um pouquinho também como é que funcionam esses programas? Em primeiro lugar, que o nosso governador Jorginho Melo, quando nós assumimos a secretaria, ele foi incisivo. Eu quero que vocês levem os programas que o Estado tem para quem precisa, para a indústria, para o comércio, para o serviço, para as empresas. E o PRODEC é um elemento muito importante para fomentar a economia catarinense. Ele dá oportunidade de desenvolvimento, dá benefícios para as empresas, mas dá benefício maior para as empresas que aumentam os trabalhadores. O PROEmprego é um outro programa excelente. E daí depois tem as linhas de crédito também, como o Pronamp Santa Catarina, que o próprio governador Jorginho Melo criou, que tem juros subsidiado, tem o MEI individual, agora tem outro Pronamp BRDE. Todo esse conjunto de ações, somado ao que o governador Jorginho Melo está investindo também no setor energético, na nossa infraestrutura viária, que é muito importante, porque isso torna o nosso estado mais competitivo, ou seja, nossos produtos têm um custo menor com maior qualidade, e somado a tudo isso é porque o estado está exportando, nossa indústria está crescendo, e o movimento é consequente também no comércio, na logística, no serviço, muito somado com o que a política catarinense do governador Jorginho Melo tem imprimido ou tem executado no estado de Santa Catarina. Muito bem. Um pouquinho mais em relação ao PRODEC, secretário, a gente vê que ele é para empresas ampliarem suas fábricas ou também se instalarem aqui em Santa Catarina, o que atrai investimentos de fora do estado. A gente vê bastante foco na indústria nesse quesito, que é, via de regra, uma mão de obra um pouquinho mais qualificada e também com salários um pouco melhores. Gostaria de entender se é isso mesmo, qual que é o mote desse programa. Bom, o PRODEC ele é exclusivamente da indústria. O PROEmprego vale para o comércio, vale para a logística, para o serviço. Não, o PRODEC ele é exclusividade da indústria para aquela indústria que vai ampliar ou vai fazer uma planta nova, seja ela essa empresa de Santa Catarina ou não, mas a grande maioria dos investimentos que está ocorrendo é com empresas que já estão no estado e que estão ampliando. Então, a partir daquele momento que ele amplia e faz o investimento, e pode ser até um ano retroativo, tudo isso ele deixa de pagar esse ICMS, 75% desse ICMS, e daí tem um parcelamento até 2033, beneficiado quando é produto inovador, com desconto na prestação, beneficiado também quando o município tem um IDH mais baixo. Só para ter uma ideia, em 2022 foram 260 milhões de investimentos pelo setor privado. Em 2023 foi 2,5 bilhões e em 2024 mais 5,5 bilhões. Nós estamos falando aí de 8 bilhões de investimentos em 2 anos,
só através do PRODEC. Somado ao PROEmprego, nós chegamos a 20 bilhões de reais de investimentos pelo setor privado, com projetos até 2026, 2027, e gerando mais de 70 mil empregos. Então, o governador sempre tem enfatizado, o meu objetivo é oportunizar as pessoas, a melhor inclusão social é o emprego. E claro que isso também fortalece o conhecimento das pessoas, a capacitação, o treinamento, por parte do governo e também por parte das empresas. Muito bem, secretário. O senhor citou o governador também fala muito na questão de reduzir a burocracia, de facilitar a vida do empreendedor aqui no Estado. E, nesse sentido, Santa Catarina apresentou um crescimento de 44% em 2024 na abertura de empresas, chegando a 1,5 milhão de empresas em atividade. Gostaria de entender, então, quais são essas ações para chegar nesse objetivo do governador de reduzir a burocracia e facilitar a vida de quem quer empreender aqui no Estado. Bem lembrado, o governador tem sido incisivo nessa questão de agilizar, de facilitar para quem empreende, para quem faz investimentos, para quem gera emprego. Ele sempre tem dito que nós, o Estado e municípios e governo federal, não gera receita. Quem gera receita, quem gera oportunidades, emprego, renda, as empresas, é o setor produtivo. O Estado, ele recebe e tem que gerir bem esse dinheiro. Então, ele não aumentou impostos, é uma coisa importante que ele fez em Santa Catarina, pelo contrário, reduziu. Tem um programa chamado Santa Catarina Bem Mais Simples, que é um convênio que se faz com os municípios, onde o proprietário que vai fazer o seu empreendimento, ele faz uma carta chamada autodeclaração, que isso facilita a vistoria de bombeiros, da vigilância sanitária, do Instituto Meio Ambiente, quando não é um impacto relevante nesse empreendimento que vai se fazer, e depois ele vai cumprindo esses compromissos através dessa carta autodeclaratória, e o município também tem uma vantagem com isso, porque quando ele faz esse cadastro na junta comercial, ele já sabe se naquele local ele pode construir ou não, então já não vai ter impedimentos no processo. É um programa excelente e que tem ajudado muito nessa linha de agilizar, de facilitar e de criar empresa em Santa Catarina. Outro destaque de Santa Catarina é a taxa de desemprego, baixíssima, 2,7%, que é considerado até o pleno emprego, né, que se chama de pleno emprego. Ao mesmo tempo, secretário, por meio do Cine, por exemplo, mantém-se uma média aí de 9, 8, até 10 mil vagas de emprego abertas aqui no Estado. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da taxa de desemprego baixa do Estado, né, e por que ocorre essa questão de ter uma taxa de desemprego tão pequena, mas também ter tantas oportunidades ainda de trabalho? Como está havendo um crescimento acima da média do Brasil, em Santa Catarina, tanto por parte da indústria, do comércio, do serviço, somado agora nesse período de turismo, que Santa Catarina teve um período muito forte, tudo isso está demandando, ou seja, mais mão de obra. Então, nós não conseguimos, por incrível que pareça, preencher as vagas. Nós estamos girando aí em torno de 9, 10 mil vagas no decorrer do ano todo. Isso só no Cine, fora outros balcões de emprego e outras contratação direta das empresas. Uma coisa está ligada à outra, ou seja, quando se cresce, como Santa Catarina está crescendo, obviamente que chama mais atenção e há mais necessidade de mão de obra. Então, é preciso também aceitar e contratar mão de obras que vêm de outros estados, que vêm de outros países. Para ter uma ideia, só em 2024 foram mais de 18 mil pessoas de outros países contratadas em Santa Catarina. Demonstra claramente que nós precisamos fortalecer o conhecimento da mão de obra catarinense, com os programas que o governador Jorginho Melo já fez, a universidade gratuita, cursos técnicos em convênio com a Fiesc Senai, nas escolas públicas do ensino médio. Isso vai trazendo cada vez mais oportunidades para quem está se qualificando e vai ter uma remuneração melhor com o decorrer do tempo, quem buscar o conhecimento. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo, esperamos que 2025 seja um ano promissor nesse sentido também, em que pese nós ter algumas dificuldades aí com taxa de juros do governo federal, que são altas, falta investimento em algumas rodovias federais por parte do governo federal, nos atrapalha um pouco, mas tudo isso, tanto o governo de Santa Catarina quanto a população e as empresas de Santa Catarina estão superando esses desafios. Então, temos boas projeções para 2025 para a economia catarinense? Estamos muito confiantes que Santa Catarina vai continuar nesse bom momento, nesse bom período. Prova é que em janeiro nós já tivemos mais uma vez
a maior média de crescimento, que foi de 8,2%, né? Isso demonstra que começamos 2025 com o pé direito e temos a certeza que, junto com o governador Jorginho Melo, nós vamos fazer um bom trabalho em prol dos catarinenses e de todo o Brasil também.